Aposto que todo mundo já ouviu a mãe falar: tira a mão daí, você não sabe por onde isso passou. E essa frase sempre foi algo corriqueiro na sociedade brasileira. Mas o que acontece quando essa frase se aplica na sociedade de forma contrária? Eu sou Yasmin Maria. E eu sou Stephanie Cristina e estamos aqui para te contar sobre o maior acidente radioativo no Brasil, o Césio 137. Em setembro de 1987, aconteceu o acidente com o Césio 137 em Goiânia, capital do estado de Goiás. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte, com radioatividade, continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade. O 137 césio, isótopo radioativo artificial do césio, tem comportamento no ambiente semelhante ao do potássio e outros metais alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. Sua média vida física é de cerca de 33 anos. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de césio 137 na forma de pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente naqueles onde houve manipulação do material e para onde foram levadas as várias partes do aparelho de radioterapia. Foram identificados e isolados 7 focos principais, onde houve a contaminação de pessoas e do ambiente, e onde havia altas taxas de exposição. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 apresentaram significativa contaminação interna e ou externa. Por conter chumbo, material de relativo valor financeiro, a fonte foi vendida para um depósito de ferro velho, cujo dono a repassou a outros 2 depósitos, além de distribuir os fragmentos do material radioativo a parentes e amigos que, por sua vez, os levaram para suas casas. As pessoas que tiveram contato com o material radioativo, contato direto na pele, ingestão, absorção por penetração através de lesões da pele e irradiação, apresentaram desde os primeiros dias náuseas, vômitos, diarreia, tonturas e lesões de tipo queimadura na pele. Algumas delas buscaram assistência médica em hospitais locais, até que a esposa do dono do depósito de ferro velho, suspeitando que aquele material tivesse relação com o mal-estar que se abateu sobre sua família, levou a peça para a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, onde finalmente o material foi identificado como radioativo. Devido às características do acidente de Goiânia, as vias potenciais de exposição da população à radiação foram inalação de material ressuspenso, ingestão de frutas, verduras e irradiação externa devido ao material depositado no meio ambiente. A fonte radioativa foi removida e manipulada indevidamente no dia 13 de setembro. Porém, o acidente radioativo só foi identificado como tal no dia 29 do mesmo mês, quando foi feita a comunicação à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que notificou a Agência Internacional de Energia Atômica. Foi acionado um plano de emergência do qual participaram CNN, Furnas Centrais Elétricas, Furnas Empresas Nucleares Brasileiras, Nuclebras e outras. Essas instituições incorporaram e auxiliaram a Operação Césio 137. As primeiras providências foram identificar, monitorar, descontaminar e tratar a população envolvida. As áreas consideradas como foco principal de contaminação foram isoladas e iniciou-se a triagem de pessoas no Estádio Olímpico. A descontaminação dos focos principais foi feita removendo-se grandes quantidades de solo e de construções que foram demolidas. Ao mesmo tempo, era realizada a monitoração para quantificar a dispersão do 137 césio no ambiente, além da análise de solos, vegetais, água e ar. Foram identificados e isolados 7 focos principais, onde houve a contaminação de pessoas e do ambiente, e onde havia altas taxas de exposição.
No total, foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 apresentaram significativa contaminação interna e ou externa. Em 3 de setembro de 2023, para 36 anos do caso do Césio 137, que é considerado o maior acidente radiológico do mundo. Os efeitos da radiação podem ser vistos até hoje, mesmo tendo se passado quase 36 anos depois. As pessoas que tiveram contato tanto de maneira direta quanto indireta com o composto radiológico ainda sofrem com as consequências disso. Essas pessoas relatam que, apesar de ter uma cobertura do plano do Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o ISPASGO, e recebendo algumas pensões, o atendimento não é o suficiente para suas necessidades. Entre algumas vítimas do acidente que conseguiram sobreviver está o pensionista e catador de material reciclável Donizete Rodrigues de Oliveira, de 52 anos. Ele relata que trabalhou no ferro velho para onde o material radioativo foi vendido, mas depois de 30 anos ele diz que já sofreu 6 infartos, tem uma hérnia na barriga e ainda sofre de infecções nos dentes que não consegue tratar. O Césio 137 acabou com a minha vida e com a minha família, diz Donizete Rodrigues. O Centro de Atendimento aos Radioacidentados, CARA, é o órgão da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, responsável pelos atendimentos. Ele surgiu da antiga Superintendência Leide das Neves e dividiu os pacientes em 3 grupos. O grupo 1 são os pacientes que, na época, foram avaliados e apresentaram mais de 20 rádios no corpo, que é a unidade que mede a quantidade de radiação identificada. Os membros do grupo 2 são aqueles que apresentaram menos de 20 rádios, e o grupo 3 é formado por vizinhos do local onde houve o acidente e trabalhadores que atuaram na área contaminada. Os filhos e netos dos 2 primeiros grupos também têm seu direito à assistência. Donizete pertence ao grupo 2 e explica que precisa tomar remédios diariamente para controlar a pressão, mas eles nunca estão disponíveis na rede pública para sua utilização. Por isso, ele acaba tendo que desembolsar do seu próprio orçamento. O pensionista afirma que os gastos com a saúde pesam no seu orçamento e pede que os medicamentos sejam fornecidos gratuitamente. Ele diz: se você depender do Estado ou de qualquer órgão, você morre. Se eles dão remédio hoje para 2 meses, quando você voltar lá para pegar mais, não tem a medicação. O que você faz? Tem que comprar, contou o pensionista. Outra vítima do acidente é o pensionista e presidente da Associação dos Contaminados e Irradiados Expostos do Césio 137, o ACS, João de Barros Magalhães, de 63 anos. Ele pertence ao grupo 3, já que na época trabalhou como motorista no transporte de materiais radioativos pelo Consórcio Rodoviário Intermunicipal. Ele também recebe pensões do governo federal e estadual, além da cobertura do ISPASGO. A principal reclamação é a falta de remédios. Gasto mais de 350 por mês com medicamentos para pressão, para evitar um novo acidente vascular cerebral, o AVC, e problemas de labirintite. O governo é quem deveria fornecer, mas nunca tem, ele relata. Segundo o CARA informou em nota, os pacientes são atendidos pela unidade conforme rege legislação. Sobre a falta de medicamentos, o órgão esclareceu que os itens de farmácia básica ficam disponíveis na rede pública de saúde e os remédios de alto custo podem ser adquiridos pela Central Juarez Barbosa. Os demais indisponíveis nestas fontes podem ser obtidos por meio de processos judiciais, conforme o comunicado. Mas outro problema que é relatado pelo grupo de radioacidentados é a pensão estadual, que não é atualizada tem 2 anos. Donizete, como exemplo, afirma que recebe do governo federal benefício de R$ 936 e cerca de R$ 200 da pensão do governo estadual, que seria de R$ 788.
e, segundo ele, há descontos sobre o valor por causa do pagamento de parte das dívidas que fez para conseguir pagar os remédios para a pressão que toma mensalmente. Ele diz que o valor que ganha do Estado não dá para comprar os medicamentos, gasta cerca de R$ 300 por mês com os remédios, e hoje a gente recebe um salário de fome, destaca. João de Barros também conta que só conseguiu todos os benefícios que tem hoje após processos na Justiça em 2003. Como presidente da ACIEC, ele destaca que a maioria dos colegas não recebe todas as assistências, porque não se encaixa no perfil. E, mesmo quem recebe, tem dificuldade de bancar os gastos com saúde. Mesmo com as duas pensões, muitas vezes não sobra para pagar todos os medicamentos. A maioria das pessoas que trabalhou na época não é beneficiada com a pensão ou assistência médica, porque a junta médica do cara, que avalia os pedidos, indiferiu os processos, afirmou. Uma das pessoas que relata não ter conseguido a pensão é a aposentada Aparecida Caetano Pinto Coelho, de 61 anos, que morava logo atrás do ferro velho para onde o material foi levado. Ela conta que recentemente conseguiu, para ela e para sua família, assistência médica do IPASGO, mas teve o pedido de pensão negado. Ainda assim, a idosa afirma que não pretende entrar na justiça para receber o benefício. Eu acho que deveria ter a pensão, ainda mais pelo fato de que fomos muito afetados na época. Havia muita discriminação. Precisamos nos mudar por 3 meses e perdemos vários móveis e objetos da casa. Foi tudo levado com lixo radioativo. Ainda assim, acho que não vou entrar na justiça para tentar essa pensão. Teria que arcar com muita coisa, lamentou. Sobre a pensão estadual ser defasada, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o valor será reajustado após a tramitação de processo interno. O cara esclareceu que o pedido de pensão da aposentada Aparecida Caetano foi indiferido porque faltaram provas materiais que a interessada não conseguiu anexar no processo administrativo. Portanto, se ainda deseja, ela deve procurar conseguir o benefício por meio do processo judicial. As vítimas do acidente também reclamam da assistência médica que recebem após 35 anos depois do ocorrido. Elas avaliam que, mesmo com plano de saúde e centro de atendimento exclusivo, não conseguem resolver o problema que têm. Donizete, por exemplo, relata que é assistido pelo IPASGO e faz consultas no CARA. No entanto, não consegue fazer todos os procedimentos que precisa. Já deixei os exames que me pediram para fazer lá na fundação. Estou esperando para ver se conseguem um local com unidade de terapia intensiva e cardiologista para fazer o procedimento, disse. Aparecida é outra vítima que recebe atendimento médico do IPASGO e no CARA. Porém, ela critica a atitude de alguns profissionais do centro. A paciente conta que consultou com uma dermatologista no local, que indicou um procedimento pela clínica particular e não pelos convênios. Eu fui e mostrei uma pinta que achava estranha. A princípio, ela nem olhou direito. Eu precisei levar minha mãe na dermatologista dela, que não tem plano de saúde, e acabei perguntando se a médica disse que eu devia olhar mesmo, porque parecia câncer de pele. Voltei na médica do cara e ela disse que poderia olhar direito, analisar o problema e me deu o preço para o procedimento de retirar a pinta. Mas se eu fosse o consultório dela, pagando particular, reclamou. O cara esclareceu que Donizete foi encaminhado para os cuidados da odontóloga que faz atendimento por meio do IPASGO. Por ele ser paciente com risco cirúrgico, ainda segundo a unidade, a operação dele deve ser realizada no Hospital Santa Terezinha assim que houver liberação da vaga. Já a respeito da consulta com a dermatologista da Aparecida, o órgão esclareceu que os atendimentos feitos no CARA são exclusivamente ambulatoriais. Portanto, para procedimentos cirúrgicos, o paciente é aconselhado a fazer agendamento com os profissionais do IPASGO ou do Sistema Único de Saúde. Por fim, destacou que os médicos do CARA não têm nenhum interesse em encaminhar pacientes aos seus consultórios. O CARA surgiu em 2011
e tem como função fazer o monitoramento e acompanhamento dos pacientes radioacidentados. O centro atende 1.143 pacientes dos 3 grupos e oferece assistência médica e psicológica multidisciplinar de forma gratuita. Conforme dados da unidade, 4 pessoas morreram em decorrência da radiação que receberam. Outras 22 tiveram radiolesões, que são ferimentos que não cicatrizam por causa do efeito da radiação no corpo, podendo ser quase imperceptíveis ou levar à perda de membros. O número total de pessoas que tiveram alguma radiação encontrada no corpo foi de 129. Na época, o Estado recorreu a protocolos internacionais de acompanhamento da população. Foi feita triagem no Estádio Olímpico de Goiânia em mais de 112 mil pessoas. Dessas, foi identificado algum tipo de radiação em 249. Deste grupo, 120 pessoas apresentavam radiação só nas vestimentas e 129 realmente tinham sido contaminadas com a radiação. Atualmente, o grupo 1 é formado por 94 pessoas que foram afetadas diretamente, das quais 46 são filhos e 3 são netos dos acidentados. Ao longo dos 30 anos, 11 pessoas que pertenciam a esse conjunto morreram. Já o grupo 2 é formado por 89 indivíduos, dos quais 42 são filhos e 3 são netos dos membros originais, que eram 47 na época do acidente. Desta formação, 3 pessoas morreram ao longo dos últimos 30 anos. Já no caso do grupo 3, que é formado principalmente por vizinhos e pessoas que trabalhavam no local contaminado, como policiais, militares, bombeiros e outros servidores, não foram reconhecidos como vítimas do acidente até 2002. Inicialmente, 1.037 formavam a categoria, que hoje conta com 959 membros após a morte de 77. Muitas pessoas ainda tentam ser reconhecidas como vítimas do acidente, mesmo 30 anos depois que tudo aconteceu. No caso do grupo 1 e 2, além de filhos e netos desta categoria, é necessário comprovar que tenha dosimetria de radiação ou que é descendente de quem tem. Já para o terceiro grupo, é preciso comprovar que morou perto do local na época do acidente ou trabalhou nas áreas contaminadas e que tem alguma doença grave ou crônica, afirma o diretor do CARA. A pessoa que recebe os benefícios é avaliada por uma junta médica com profissionais de dentro do CARA e alguns convidados. O caso passa por avaliação da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, SEGPLAN, e da Procuradora-Geral do Estado, PGE. Por fim, se for aprovado, o paciente passa a receber a pensão ou atendimento do IPASGO. No entanto, se o caso for negado, é possível tentar por meios judiciais. Não há dados de quantos ainda procuram ser reconhecidos como vítimas. O MPF também é o responsável por investigar acidentes como o que envolveu o Césio 137, em novembro de 1987, ou seja, 2 meses após a cápsula com a substância ser encontrada. O órgão instaurou uma ação penal contra 5 pessoas que poderiam ser responsabilizadas pelo ocorrido. Carlos de Figueiredo Bezerril, que foi o médico responsável pelo Instituto Goiano de Radiologia, IGR, onde a cápsula foi achada. 2 médicos responsáveis pelo IGR, Criseide Castro Dourado e Orlando Alves Teixeira. Flamarion Barbosa Goulart, físico que prestava consultoria para o GR, e Amaurílio Monteiro de Oliveira, o dono do prédio. Segundo a MPF, a denúncia apontava a omissão dos responsáveis pelo IGR, responsáveis pela guarda do equipamento de radioterapia, além de descumprimento às normas da CNN que regulamentam os cuidados com substâncias radioativas. Conforme o processo, eles foram denunciados por homicídio culposo, quando na intenção de matar, e por lesão corporal culposa. Após a tramitação do processo na Justiça Federal, os réus foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão, em regime aberto pelo crime de homicídio culposo. A pena foi transformada em prestação de serviços comunitários. Ainda assim, em 1999, a ação penal foi arquivada. O advogado de Amaurílio Monteiro de Oliveira Filho
José Carlos de Almeida Queiroz afirmou que seu cliente não foi responsável, de maneira alguma, pelo acidente. Ele reconhece que não tem culpa nenhuma porque as vítimas que adentraram no local entraram para subtrair a cápsula. Foi até, de certa forma, um furto. Não poderiam adentrar lá. Quando subtraíram a cápsula, ele não era mais sócio do instituto, afirmou. Além dos 5 citados, o MPF também moveu um processo para a punição dos órgãos públicos responsáveis. Após a ação civil pública, instaurada em 1995, o órgão conseguiu a condenação, no ano 2000, da CNN por falta de fiscalização e controle preventivo. A comissão foi obrigada a pagar R$ 1 milhão ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, PDD, para garantir atendimento médico às vítimas e acompanhamento médico de Abadia de Goiás, cidade que abriga o depósito de rejeitos radioativos. Na mesma decisão dada pelo juiz federal Juliano Taveiras Bernardes, o IPASGO, Flamarion e Amaurílio foram condenados ao pagamento de 100 mil cada para o FDD. Podemos ver que o caso do Césio 137, mesmo após quase 36 anos, ainda causa transtorno e situações negativas para os sobreviventes e seus descendentes. O descaso do governo e dos órgãos públicos se mostra evidente até os dias de hoje, transformando a vida das pessoas ainda mais difícil. Obrigada por ouvir até aqui. Para informações complementares e visuais, assista o vídeo feito por Rafaela e Samara. Tchauzinho!